queridos. Boa noite. Saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Enquanto está sendo distribuído o esboço, deixa eu aproveitar para, antes de começar, falar um pouquinho sobre essas duas coisas, os DVDs e o Ministério da Conexão Bereana. Os DVDs, eu tenho na verdade 27 títulos, eu não tenho todos aqui, eu trouxe o que eu tinha lá em casa. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem DVDs que não estão ali, mas o Carlos tem uma folha com a lista completa, se vocês quiserem analisar. E se houver algum DVD que acabe ou que eu não trouxe e vocês tenham interesse, nós podemos conversar sobre isso e eu posso encomendar, mandar para cá, porque sai mais barato que comprar no site da chamada. O desconto que eu posso dar para vocês é maior do que o que o site dá. Eu tenho 4 aqui só como exemplares. Há uma trilogia sobre a pessoa do Senhor Jesus nos Salmos, e esse aqui é um dos exemplares, Salmo 23, Jesus, o relacionamento que satisfaz. Então ele mostra Jesus como sendo esse personagem do pastor do Salmo 23. A parábola do bom samaritano. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Tantas vezes essa parábola é interpretada de uma forma diferente. É interpretada de uma forma assim tão simplória, tão sem consequências, que poderia até passar no fantástico, da forma que as pessoas interpretam. Mas as Escrituras interpretam isso um pouquinho diferente, com um pouquinho mais de responsabilidade para nós. Criação de filhos no século XXI é um dos assuntos que eu abordo, criação de filhos, e esse é um do DVD. Esse aqui é uma série de 6 palestras, e a ideia é o que nós estamos trabalhando na vida dos nossos filhos quando nós os criamos. Nós estamos trabalhando o comportamento deles, ou nós estamos trabalhando o coração deles, né? Então, desafio para pais que queiram levar Deus a sério com essa questão de criação de filhos. Será que o diabo tomou conta? É um título para falar do rumo que está tomando a nossa história. A nossa história, se nós formos olhar desde o princípio, Deus poderia ter dado um jeito nela. Ele poderia ter sufocado a revolta de Satanás e teria tudo resolvido. Mas Deus, na sua soberania, escolheu não fazer isso. Ele escolheu demonstrar o seu amor, a sua sabedoria, a sua soberania ao longo da história. E nós somos os privilegiados que aprendemos isso, nós que cremos no Senhor Jesus. Então esse aqui é um estudo de como Deus agiu, como Satanás tentou se contrapor e como Deus ao longo da história vem apenas desmontando os esquemas de Satanás, revelando o seu amor para que a história culmine naquilo que a Bíblia fala nas profecias. É um estudo de 5 horas e meia. Quem adquirir esse DVD pode deixar o nome com o Carlos, que aí eu mando por e-mail o esboço. Só o esboço desse estudo tem 22 páginas. Há vários outros, eu estou apenas dando um leve, como é que se diz? Uma resumida. Só para vocês terem uma ideia, né? A partir de amanhã eu falo para os demais. Então eu posso devolver para o Carlos, por favor. E assim ficará. Com relação à conexão bereana, esse é um ministério que nós começamos vai fazer 2 anos no final deste ano. E nós já postamos cerca de 200 e poucas mensagens no site. Ele visa edificar irmãos na fé, visa desafiar pessoas que não conhecem Jesus a conhecê-lo, embora o nosso enfoque não seja primordialmente evangelístico, de vez em quando a gente tem alguma coisa. E as próprias mensagens, elas são mensagens que vão fazer quem não conhece Jesus pensar. E eu espero que aconteça a mesma coisa aqui nessas 3 noites, né, que nós vamos estar juntos. Eu venho falar para a igreja, mas se houver alguém que não conhece Jesus, minha oração é que essa pessoa seja, pelo menos se interesse pelo Evangelho, e aí os irmãos podem trabalhar esse interesse da pessoa. Questão de ser tradutor juramentado, o que faz um tradutor juramentado? Ele traduz documentos que exigem fé pública. Então, se você vai estudar fora,
Você ganhou uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, vamos dizer. Os seus documentos têm que ser traduzidos, para que chegando lá eles tenham validade, o histórico escolar, diploma, etc. Se é um problema, você está abrindo uma firma no exterior, ou você está trazendo alguma coisa de fora para cá para o Brasil, você vai ter que ir na junta comercial legalizar isso. Para isso você precisa traduzir como é que chama? Fugiu a palavra agora. O estatuto dessa empresa. Enfim, esses documentos que precisam ser reconhecidos e ter fé pública, isso é o que um tradutor juramentado faz. Não importa que eu esteja no estado de São Paulo, vocês estejam aqui em Minas, isso é válido em todo o território nacional. Hoje em dia a gente pode resolver tudo isso por e-mail, né? E mandar a tradução por SEDEX. Então, havendo necessidade, havendo algum escritório de advocacia, que algum de vocês esteja ligado, eu presto serviço para essas pessoas também, com esse tipo de trabalho. Muito bem, nessa noite eu gostaria de começar com vocês estudando o que a palavra de Deus diz que pode nos levar para aquilo que o pastor Rodrigo me falou ser de interesse para a igreja nesse 19º aniversário, que é a ideia de reavivamento. Nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Como é que anda a nossa vida? Como é que anda o nosso trabalhar como indivíduos para que a igreja seja avivada no sentido bíblico, para que a nossa vida seja uma vida atraente para as pessoas que não conhecem Jesus? E eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias em 2 Crônicas 29. Nós vamos ler apenas os primeiros 11 versículos. Eu vou ler na NVI, talvez a versão seja um pouco diferente, mas vocês sabem que a diferença aí é mínima, ela não é uma diferença capital. Às vezes, você ouvir versões diferentes é mais fácil até de pegar o sentido, né? Eu quero falar nessa noite para vocês sobre lidando com o colapso da moralidade. 2 Crônicas 29, começando com o versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, ou o que era reto aos olhos do Senhor, para ser a revista atualizada, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele era parente de Davi. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então isso conta para vocês o estado que estava o templo de Deus naquela época. Convocou os sacerdotes e os levitas. Quem eram os sacerdotes e os levitas? Os líderes espirituais. Reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, dos seus antepassados, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Qualquer semelhança com o que a gente vê hoje em dia em tantas igrejas que estão mais preocupadas em trazer gente para dentro das quatro portas do que ser fiel a Deus, não é mera coincidência. Qualquer semelhança com o caos que o nosso Brasil se encontra, não é mera coincidência quando nós olhamos que o nosso Brasil vem gradativamente voltando as costas para Deus. Não preciso entrar em detalhes, vocês sabem do que eu estou falando. Quando ele disse que os pais foram infiéis, ele continua: eles desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Como o nosso país está precisando que nós voltemos a olhar para o Senhor. Pela graça de Deus, Ele nos deu um presidente que aparenta ser uma pessoa preocupada em dar Deus crédito. O tempo vai mostrar para nós, e o nosso dever é orar para que isso seja genuíno.
Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso e nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Eles pararam para fazer aquilo que era requerido deles. Isso tinha que ser constante. E eles disseram: chega, não vamos mais fazer isso. Por isso, preste atenção, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles um objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês podem ver com seus próprios olhos. O rei está falando para os sacerdotes, está falando para o povo. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levados prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, e para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Ele está basicamente falando para os sacerdotes e levitas, mas o povo todo está ouvindo. Alguns anos atrás, a minha família participou de um culto de ação de graças pela vida e ministério de um pastor e de sua esposa. Eles eram tios da minha esposa, portanto os laços eram muito fortes para nós. Hoje ambos já se encontram na presença do Senhor. Naquela época eles estavam celebrando 57 anos de ministério pastoral abençoado. Vidas e mais vidas tocadas e transformadas pelo amor de Deus por meio daquele casal. E a nota mais forte que eu vi naquele encontro foi que a família era o testemunho mais vivo que aquele casal tinha. Foi tocante ver o neto dele conduzir essa cerimônia. O neto dele que já era pastor. O neto que foi influenciado pelo avô e pela avó para crer em Jesus e para que a sua vida fosse dedicada a servir a Deus. Infelizmente existe outro lado da moeda. Anos atrás, um líder graduado de uma certa denominação, que eu não vou dizer qual, ao aconselhar a esposa de um pastor que era bem mais jovem, essa esposa de pastor, ele acabou se envolvendo emocionalmente com aquela mulher e, encurtando a história, ele acabou engravidando aquela mulher. E depois ele abandonou a família, abandonou o ministério pastoral, deixou o cargo na denominação, que era um cargo alto, deixou de dar aulas no seminário, jogou tudo para o alto para viver com aquela mulher que ele chamou de o grande amor da minha vida. Quando o romance não vingou, que não poderia vingar mesmo, que não era de Deus, ele voltou para a esposa, que acabou recebendo ele de volta. Ele frequentou novamente a igreja que ele costumava pastorear, mas conforme testemunho de quem o conhece, ele não resolveu dar nomes aos bois. Ele não chamou o pecado de pecado, ele simplesmente voltou. Ele não pediu perdão à igreja, de onde ele saiu daquelas circunstâncias tão tristes, e eu diria que ele atirou lama no nome do Senhor Jesus Cristo ao fazer isso. Não passou muito tempo, ele que era um pouquinho mais velho que eu, veio a falecer. A mão de Deus, quando pesa, ela pesa. Quando nós olhamos ao redor, nós vemos como a imoralidade tem se tornado a ordem do dia do nosso país. Quando nós vemos que igrejas que se chamam pelo nome do Senhor Jesus Cristo, em que há pessoas, e principalmente em que há líderes, por vezes, que usam o nome do Senhor Jesus Cristo enquanto levam uma vida suja, uma vida imoral, uma vida de apropriação indébita dos bens que foram contribuídos à igreja, tantas vezes por gente que fez sacrificialmente. Nós precisamos nos perguntar: que parcela de responsabilidade temos nós em tudo isso que está acontecendo? O que cabe a nós, líderes espirituais da igreja, o que cabe a todos nós, corpo de Cristo, membros de igreja, para nós podermos cerrar fileiras com aquele primeiro pastor que eu citei,
e a sua esposa, vivendo uma vida inteira que traz honra e glória a Cristo, vida que impacta um sem número de pessoas que só o céu vai revelar para nós. O que cabe a nós fazermos para evitar o caminho do segundo pastor que eu citei, o segundo líder, alguns até voltando ao ministério pastoral, como foi o caso dele, mas cuja palavra hoje, exatamente porque não chama o pecado de pecado, é uma palavra proferida sem a mínima unção do Espírito Santo. Estão apenas de pé no púlpito, falando como quem faz um discurso. A Bíblia não nos deixa sem resposta a essas perguntas. Na passagem que nós acabamos de ler, nós temos um belo retrato de como nós tratamos de uma realidade assustadora, a realidade do colapso da moralidade. Todos nós temos consciência da sujeira física. Nossa casa fica suja, nosso corpo fica sujo, nosso automóvel fica sujo. Tenho certeza que todos vocês já viram algum carro de tão sujo, ou já fizeram isso e viram, ou viram feito, em que está escrito me lave, ou lave-me, né? Se a pessoa conhecer um pouquinho de português. Normalmente é me lave, né? Mas existe algo muito mais perigoso, muito mais mortífero que a sujeira física. É uma sujeira bem mais sutil. É a sujeira moral. É o tipo de sujeira que invade o nosso coração, a nossa mente, invade os nossos lares e, por que não, invade as nossas igrejas também. E o pior é que essa sujeira, ela não se limita a invadir esses lugares, esses ambientes. Por fim, ela acaba destruindo esses ambientes. No mínimo, ela tira a eficácia, o poder desses ambientes. Mas a Bíblia nos apresenta, por meio desse texto, uma palavra de esperança. A sujeira moral tem cura. Ezequias teve que lidar com a sujeira moral do seu reino. Você que ocupa um cargo de liderança na igreja, ou no seu lar, ou em qualquer âmbito da vida, ou talvez vocês que são mais jovens, mas que logo vão estar liderando também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para como Ezequias fez para banir a sujeira moral de onde ele era líder, o reino de Judá. E desde já eu gostaria de desafiá-los, assim como repetir esse desafio a mim mesmo, a ousar seguir os passos de Ezequias, para que a nossa própria vida nós possamos remover da nossa vida aquilo que nós sabemos que nela não deveria estar presente. Quando Ezequias assumiu o trono, o texto diz para nós que ele tinha 25 anos. Ele descobriu que o reino precisava de uma faxina moral. No capítulo 28 nós temos a triste história do pai dele, o rei Acás, que foi responsável por Judá chegar a esse caos moral e espiritual que chegou. Mas o capítulo 29 de 2 Crônicas nos dá conta que essa faxina moral teve lugar na nação de Israel, ou na nação de Judá, melhor dizendo. Nós precisamos dialogar com esse texto, para que ele nos ensine como remover a sujeira moral de nossas vidas, do ambiente em que nós estamos, tantas vezes, por que não até da igreja. Eu não sei como é que foi a sua infância, mas eu me lembro bem quando eu era pequeno, que a minha mãe, depois do banho, checava para ver se a gente tinha lavado bem a orelha, se não estava suja. Quando a gente sentava na mesa, meu pai não admitia que a gente sentasse à mesa com mão suja. Se estivesse suja, eu mandava lavar de volta. E nenhum dos dois admitia que a nossa boca fosse suja. Será que seria demais sugerir nessa oportunidade que alguns de nós, quem sabe, careçamos de uma boa limpeza dos nossos ouvidos, para nós podermos ouvir o que Deus está dizendo a nós? Precisamos nos ver livres da sujeira que toma conta das nossas mãos. Eu estou falando de forma espiritual, é claro, para que o nosso serviço a Deus traga prazer a Ele e não repulsa. Que nós carecemos de um esfregar dos nossos pés, de forma que o caminho que nós trilhamos, os ambientes em que nós frequentamos, possam ser lugares que nos sintamos perfeitamente à vontade com Deus e Ele conosco. Para ali nós sermos luz do mundo e sal da terra. Será que nós não precisamos de uma boa higiene nos nossos olhos?
de forma a podermos contemplar a Deus e sua santidade, e não nos deixarmos atrair pela, aspas, beleza que a imoralidade aparenta ter diante da nossa natureza caída? E será que não há alguém que me ouve hoje que está precisando que a sua própria boca passe por aquele lavar com água e sabão do Espírito, digamos, como era comum antigamente quando saía alguma bobagem da nossa boca, como crianças, de forma que nós possamos, como crentes em Cristo Jesus, ter boca santa, ter uma língua que não está a serviço do inimigo, sempre pronta a fofocar ou a maledicência. Eu repito, não se iludam, eu estou pregando primeiramente para mim. Sempre que eu prego, eu faço isso. Fato é que nós não gostamos de ouvir isso, muito menos tratar disso. Quando existe o problema, é mais fácil nós estarmos preocupados com sujeira no quintal alheio, estarmos preocupados com a sujeira do nosso país, dos meios de comunicação do nosso país, do que nos preocuparmos com a sujeira moral que sutil e diariamente vai invadindo, vai fazendo de tudo para entrar no nosso ser até permeá-lo por completo. Como é fácil nós culparmos as autoridades constituídas, os políticos, os diretores da central de novelas da Rede Globo, os diretores de Hollywood. Nós precisamos compreender que tudo isso nos é oferecido por essa gente, porque é uma mera extensão daquilo que vai dentro desses mesmos indivíduos. Não há por que esperarmos coisa diferente deles. Quando o coração de um indivíduo recebe uma faxina espiritual, a faxina que o Senhor Jesus Cristo realiza quando nós colocamos a nossa fé nele como nosso Senhor e Salvador, a sociedade é transformada. A grande pergunta, portanto, neste momento é como é que nós podemos realizar essa tal faxina moral. Então, você que está com o esboço aí, se você quiser anotar, tem certas coisas, por exemplo, essa próxima frase. 3 são as posturas assumidas de Ezequias que mostram como essa faxina precisa acontecer. Primeiramente, primeiro ponto, nós precisamos estar convictos que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha. Quando Ezequias assumiu o trono, a pátria estava numa situação angustiante. Os inimigos começavam a varrer Judá do mapa. No capítulo 28, versículos 16 a 18 que nós lemos, por favor acompanhem nas suas Bíblias, que não vai estar aqui na tela, diz o seguinte, o texto bíblico, 28, 16 a 18. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham se voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram as cidades de Cefelá, ao sul e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socote, Timná e Ginzu, com seus povoados ao redor. Agora observe o versículo 20. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe, isto é, causou a Acaz, problemas em vez de ajudá-lo. No versículo 7 que nós lemos há pouco, as portas do templo haviam sido fechadas. E no versículo 9 diz que muitos do povo tinham sido mortos ou deportados. Alguns dos cidadãos do reino de Judá talvez estivessem se perguntando por que está acontecendo tudo isso. Mas no coração de Ezequias não havia nenhuma dúvida. Ele sabia por que a nação estava passando por tanto aperto. Reparem a resposta que nos apresentam nos versículos 26 e 8. Procurem fazer a conexão entre esses dois versículos. Olhem para esses dois versículos. Versículo 6. Ezequias diz para nós: nossos pais foram infiéis e fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do Senhor, deram-lhe as costas. E aí o versículo 8 acrescenta: por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e Jerusalém. E ele, próprio Deus,
fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Eles viraram motivo de espanto, horror e zombaria para as nações que estavam à volta deles. Ezequias fez uma conexão direta entre o pecado do povo e a situação pela qual eles estavam passando. E ele sabia que alguma coisa tinha que ser feita. Ele não explicou o que estava acontecendo, culpando o cenário político, o ambiente em que eles viviam. Ele colocou a culpa direta e inequivocamente sobre o pecado do povo, o relacionamento que deixaram de ter com Deus. Ele assumiu o trono com a convicção que a sujeira moral era perigosa para a saúde da nação. Ezequias parece ter visto algo que, via de regra, temos dificuldade de enxergar. Que a rebelião contra o Senhor não é, como a gente dizia antigamente, café pequeno, é coisa grave. Rebelião contra Deus sempre prepara o palco para grandes estragos e para a desgraça completa. A sujeira moral traz sofrimento para o povo de Deus, porque Deus se opõe fortemente ao pecado na vida daqueles que são seus. Precisamos tomar muito cuidado com uma heresia perigosa que anda por aí, que diz que Deus castiga o ímpio por causa do seu pecado. Mas uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, diz essa heresia, você pode ter boca suja, pode ter mente suja, pode ter mão suja, olhos sujos, pés sujos, porque Deus afinal é amor. Ele resolve tudo. Ele vai entender, diz essa heresia. Essa heresia é tão ridícula e daninha, meus queridos, quanto, por exemplo, a imunidade parlamentar tem sido ridícula para o cenário político do nosso país. E além de tudo, essa crença que uma vez que você veio a Jesus, não importa quanto você peca, porque Deus não se importa, é uma mentira que vem de ninguém menos que é chamado por Jesus de pai da mentira, o diabo. Deus odeia o pecado. E quando presente na vida dos seus filhos, Deus precisa tomar uma atitude ou ele não se chama Deus. Mais precisamente, Yahvé Makadesh, o Senhor que o santifica. Está de Êxodo 31, 13, Levítico 28 e outros versículos. O pecado na vida dos filhos de Deus impede Deus a ação, para que esses filhos caiam na real e tomem providências. Você e eu jamais estaremos dispostos a lidar com a sujeira moral de nossa vida até nós termos a mesma convicção de Ezequias, que a sujeira moral causa um dano muito grande e precisa ser tratado. Ezequias fez uma faxina moral, tirando a sujeira moral do seu povo, porque a primeira atitude dele foi ter a convicção de que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha. E eu gostaria nesse instante, não importando a sua idade, que você tivesse a mesma convicção de Ezequias, de que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha. Mas a segunda postura presente no coração de Ezequias e que tornou possível a faxina espiritual tão necessária ao povo de Deus foi que ele cria que a sujeira moral requer empenho diligente. Esse capítulo coloca bastante ênfase sobre a ação imediata de Ezequias. Ele começou a faxina espiritual com os líderes espirituais da nação. Os versículos 4 e 5, nós já lemos, eu vou repetir aqui para vocês. Convocou os sacerdotes e levitas, ou seja, os principais líderes espirituais da nação, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Foi uma ordem direta. Ezequias disse que eles tinham que se santificar, que deveriam dedicar-se novamente a uma genuína renovação espiritual pessoal, porque eles eram os primeiros que precisavam dessa renovação. Eles haviam feito vistas grossas
enquanto o pai de Ezequias, o rei Acaz, havia fechado a porta do templo e seguido a ídolos. Alguns de nós talvez diríamos a essa altura, eles não tinham escolha, Acaz era o rei. Mas se assumirmos essa posição, nós nos esquecemos de um rei muito mais importante e poderoso que Acaz, o Senhor Todo-Poderoso. Ao serem coniventes, complacentes com Acaz, aqueles líderes espirituais haviam se esquecido do Deus que os comissionara para manter a adoração do templo. E eles estavam sendo obedientes a homens antes de serem obedientes a Deus. Quando Ezequias os comissionou para que se santificassem, ele na verdade estava convocando aqueles homens a se arrependerem de seus pecados passados nesse sentido. Era um chamado para que eles se voltassem a Deus de todo o coração e renovassem a aliança de fidelidade somente com Deus. Graças a Deus aqueles homens deram ouvidos à convocação de Ezequias. Eu não conheço vocês, irmãos, aqui da igreja, não conheço os líderes da igreja, eu conheço apenas o pastor Rodrigo e eu conheço há algum tempo, mas de longe, embora eu possa dizer que ele e a sua esposa me impressionam por esse desejo de viverem perto do Senhor. Então eu quero crer que aqueles de vocês que estão à volta deles são as pessoas que querem seguir esse mesmo caminho. Porque quem não se agrada de uma vida assim, vai embora, vai para outra igreja, não aguenta ficar ouvindo a pregação da palavra de Deus. Você e eu necessariamente somos pessoas conscientes do que Deus quer. Temos que ser as pessoas, os primeiros a nos dispor a essa faxina do Espírito Santo aqui dentro do nosso coração. E muitas vezes essa faxina não diz respeito a ser uma coisa pública, é uma coisa que você tem que se fechar no seu quarto, você e Deus, ajoelhar ao lado da sua cama e confessar para Deus o que está errado, o que precisa ser removido de sujeito. Se quando as pessoas olham para nós, elas não enxergam um caminhar santo, uma língua santa, um relacionamento com as outras pessoas que é igualmente santo, uma vida de família que traz glória para Deus, com certeza a igreja não será santa. O texto nos relata que eles reabriram o templo, mas como foi triste o cenário que eles contemplaram. Havia sujeira de tudo quanto é tipo dentro do templo. Havia sujeira da negligência, a primeira delas, como está aí no seu esboço. O grande comentarista Matthew Henry, ele chama isso de sujeira comum. A sujeira que se acumulou simplesmente porque o templo ficou fechado. Então a pergunta que eu faço a você, como é que anda o seu coração? Existe no seu coração sujeira da negligência? Porque a sua Bíblia tem ficado tomando poeira na cabeceira da sua cama, porque você não tem tempo para abrir a sua Bíblia e ler durante a semana. Afinal de contas, o meu horário é muito pequeno. Como anda o seu tempo de oração? Como vai a sua vida de oração? Você que é mais velho aqui, quando seus filhos contemplam a sua vida, eles têm em você um exemplo de uma pessoa que diariamente busca Deus na sua palavra e na oração, de forma que eles aprendam desde cedo que essas disciplinas são importantes na vida cristã. Quando você é pai ou mãe, você vê seu filho, sua filha tendo uma atitude que você sabe que Deus não aprova, você tem tido a coragem de confrontar, por exemplo, seu filho adolescente? Se seus filhos são pequenininhos, você está disposto a usar a vara que a Bíblia manda? Ou você prefere seguir os conselhos desse mundo e as leis absurdas que o nosso país está criando em torno disso? Nem nós que somos líderes espirituais da igreja estamos isentos do pecado da negligência. Uma das piores coisas que pode acontecer a um pastor, um presbítero, é tornar-se um profissional da religião. O tempo vai passando, sempre existe a pressão da igreja crescer numericamente, e aí vem as inúmeras técnicas e filosofias e seminários e manuais de crescimento de igreja,
E o pastor, os líderes espirituais da igreja acabam se esquecendo que tudo que eles precisam com relação a crescimento de igreja, com relação à filosofia de ministério, está na palavra de Deus, em especial nas epístolas pastorais. Quando as atribuições de um líder de igreja vão crescendo, e eu estou falando para vocês de quem conhece como funciona, o tempo pessoal com Deus, se a gente não cuida, vai ficando demais. Nós nos esperamos na técnica de preparar sermões para que eles sejam desafiadores. Nós devoramos tudo que nós sabemos acerca de comunicação, mas mesmo que as nossas igrejas estejam explodindo numericamente, o que não vai acontecer normalmente quando uma igreja leva Deus a sério, por vezes quando uma igreja vira igreja da moda, você pode ter certeza que ela não é uma igreja que está seguindo a palavra de Deus. Quando nós estamos atrás desse sucesso numérico, o que acontece é que nós falamos ao intelecto do povo, nós líderes. Nós não falamos mais ao coração do povo. Nós não pregamos mais aquilo que o Espírito usa para tocar as vidas e elas caminharem com seriedade diante do Senhor. Talvez nós consigamos entreter o povo usando piadas, coisas assim. Talvez a nossa mensagem consiga fazer uma massagem no ego das pessoas. Tipo, uma frase muito comum hoje em dia: use o potencial que tem em você para você ser um empresário de sucesso. Uma mensagem que não atinge o coração. Ela não produz transformação de vida. Ela não gera crentes que a cada dia que passa se mostram um pouquinho mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu tenho para mim que provavelmente não haja uma pessoa sequer aqui nesse ambiente, nessa noite, que esteja acima da necessidade de tratar da sujeira da negligência na sua vida. Repito para vocês, estou pregando para mim mesmo. Ao reabrir o templo, Ezequias também encontrou a sujeira trazida para dentro. Sujeira da poluição que havia sido levada pelos levitas para dentro do templo, vinda do mundo exterior. Eu estou me referindo à idolatria, aquele altar idólatra que Acaz havia trazido para dentro do templo, está lá em 2 Reis, capítulo 16. Se não houvesse outro tipo de sujeira no templo, bastaria aquele altar idólatra para ter feito do templo um lugar imundo. Algum tempo atrás, interpretando um preletor, eu ouvi uma tremenda ilustração dessa sujeira trazida para dentro. E como um pai lidou sábia e diligentemente com ela. Eu vou pedir que vocês me permitam ser o mais literal possível. Eu espero que vocês não se escandalizem. Eu vou repetir a ilustração como eu a ouvi, porque a franqueza dessa ilustração tem muito a nos ensinar. Um certo dia, os filhos adolescentes chegaram para o seu pai e disseram que haveria de passar um filme no sábado. Eles tinham o costume em família de assistir um filme juntos. E o pai era muito rígido com relação ao que se via na televisão. O pai perguntou o que eles sabiam daquele filme, que todo mundo estava falando daquele filme. Além deles saberem que ele era recomendado para maiores de 12 ou 14 anos, não me lembro agora. Eles saíram a campo, foram consultar os seus colegas, principalmente da igreja, que já tinham visto o filme, e juntaram uma lista que eles acharam que era convincente o suficiente para convencer o pai. Então eles disseram: papai, o nome de Deus só é tomado em vão 3 vezes nesse filme. Tem vários palavrões, só que bem menos que a média dos outros filmes. Não tem nenhuma cena de sexo no filme. Apenas 3 insinuações, que se a gente não ficar imaginando, não vão fazer mal para ninguém. Não tem nenhuma morte daquelas do tipo pegar um revólver e pá, e a pessoa cai morta. Só tem uma cena lá que explode um prédio. E a gente imagina que tenha morrido uma penca de gente, mas só imaginação. A sabedoria daquele pai, por seu silêncio, ele deixou transparecer que os argumentos tinham sido fortes o suficiente para convencer. E eles se prepararam para assistir o tal filme quando chegasse o sábado.
Na tarde do sábado, como de costume, o pai foi para a cozinha fazer um bolo que era famoso, que o pai fazia todo sábado quando eles tinham esse tempo em família. E ele recebia elogios sempre que ele fazia esse bolo. Quando todos estavam aguardando o início do filme, o pai surgiu com o bolo e ele disse assim: vocês têm que experimentar esse meu bolo hoje, porque eu caprichei como nunca. Ele tem os mesmos ingredientes e ele tem um outro ingredientezinho que torna esse bolo mais especial ainda. Enquanto ele já começava a tentar disputar os pedaços, o pai levantou o tabuleiro para ninguém pegar nem um pedaço de bolo antes da hora. E ele disse: antes que vocês experimentem, eu quero que vocês adivinhem que ingrediente especial é esse que eu coloquei no bolo. Ah, fala logo, pai, eu estou sempre para provar esse bolo. Pai, o filme já vai começar, não vamos demorar. Passado algum tempo, ninguém sugeria qual poderia ser esse tal ingrediente. O pai interrompeu o silêncio deles. Ele disse assim: muito bem, já que ninguém adivinha, eu vou dizer qual é o ingrediente especial, porque eu coloquei só um pouquinho, tão pouquinho que vocês nem iriam perceber pelo gosto. Nisso ele abaixa o tabuleiro. Os filhos pegam um pedaço de bolo e ficam esperando o pai dizer qual é o ingrediente, e aí o pai anuncia: esse ingrediente novo que eu coloquei no bolo é cocô de cachorro. O que é isso, pai? Que horror, que história é essa? O senhor pirou? Ué, por que essa reação, pai perguntou? Eu só coloquei uma pitadinha de nada. Vocês não vão nem sentir o gosto. Enquanto eles se entreolhavam em meio ao silêncio, o pai deles acrescentou: meus queridos filhos, esse ingrediente que agora vocês não querem provar é como a pitadinha de coisas vindas diretamente do inimigo das nossas almas, como a blasfêmia, como palavras torpes, como o sexo fora do plano de Deus, como a vingança e o matar do próximo, que vocês enxergam como tão banal e insistem em saborear, em degustar, como se fosse a maior delícia. Desnecessário dizer o efeito que isso teve sobre aquele programa de assistir aquele filme naquela tarde de sábado. Como é que anda, meu querido, minha querida, esse templo do Espírito Santo que tem o seu nome? Sujeira trazida para dentro? Sutil e inofensiva, como o diabo quer que ela pareça? Na forma de um e-mail, uma história ou uma piada que você não partilharia, por exemplo, com seus pais, seus filhos, sua esposa, seu marido? Na forma de uma consulta a sites que não são recomendáveis na internet, ou nos chats do próprio Facebook, chats impróprios? Na forma de um filme, uma novela, um Big Brother Brasil, de uma revista, de um livro, de um namoro impuro aos olhos de Deus, uma saída na igreja para ir para a balada, pastor, você já está apelando. Ou especificamente, se você é casado, casada, um flerte que cheira a infidelidade conjugal com alguém lá no trabalho, nas salas de bate-papo da internet. Ou beber socialmente quando você sabe que a bebida já virou um ídolo para o seu coração. Ao reabrirem o templo, os sacerdotes e levitas deram de cara com a sujeira da negligência e com a sujeira levada para dentro, mas encontraram também por fim a sujeira escondida. O versículo 16 relata que os sacerdotes entraram no mais interior do templo para purificá-lo e limpá-lo. E nessas partes do templo só os sacerdotes podiam entrar. Eles bem que poderiam ter se contentado em limpar tão somente aquilo que o público conseguia enxergar e deixar o que os olhos humanos não viam ainda sujo, impuro. O fato é que eles atinaram que se esses atos do templo estavam tão distantes dos olhos das pessoas, do povo, eles certamente não estavam escondidos aos olhos de Deus. A primeira visão que eles tiveram dessa sujeira escondida, justamente por estar onde ela estava, lá no interior do templo, deve ter trazido para eles um tremendo desconforto.
Mas o relato bíblico nos mostra que isso não mudou o empenho inteligente deles. Eu creio que foi até o contrário. Eles se tornaram ainda mais motivados e não descansaram enquanto a tarefa não se completou. O versículo 17 diz que eles completaram a tarefa em 16 dias. Atentem, meus queridos, para aquilo que o texto parece salientar, ou querer salientar. Era uma tarefa tremenda que só seria liquidada com empenho diligente, determinado. Aqueles sacerdotes e levitas, portanto, empregaram energia, o empenho necessário para que a tarefa fosse concluída. Irmãos, nós precisamos admitir que existe sujeira escondida na nossa vida. Talvez por fora, diante dos homens, nós até tenhamos uma aparência de verdadeiro exemplo a ser seguido. Mas o que Deus enxerga quando Ele olha para o seu coração e para o meu coração? Você tem lidado com a sujeira escondida, por exemplo, chamada hipocrisia? E que da outra sujeira escondida chamada altivez, orgulho? Essa não fica muito tempo escondida, mas alguns são mestres em disfarçá-las diante dos outros. Por exemplo, o orgulho de posição social, aquele que se acha melhor que os outros pelos bens que possui, e se esquece que quer tenham sido fruto de bênção de Deus esses bens, ou quer tenham sido fruto de uma conduta leviana e pecaminosa, esses bens só continuam presentes porque Deus, na sua soberania, o permite. O orgulho de conhecimento, aquela pessoa que pensa: eu tenho doutorado, eu não tenho tempo a perder com aquela, como diria o Chaves, gentalha no culto. Orgulho de talento musical ou de capacidade de liderança. Nos dias de hoje, esse orgulho ronda muito próximo aos jovens, principalmente na área da música, mas também aos adultos, que facilmente assumem o palco por causa do talento musical que tem ou pela facilidade de dirigir um grupo, uma reunião. O orgulho da graça recebida, esse talvez seja o pior de todos. O perigo de ter as convicções certas, bíblicas, mas trombetear isso com atitude altiva. Eu sou uma pessoa que crê conforme as Escrituras e bate no peito por causa disso. Como é que anda a sua vida de pensamentos, meu querido, minha querida? Se seus pensamentos nessa última semana fossem projetados aqui no telão, diante dos irmãos da igreja, como é que seria? Religiosidade exterior não leva para o céu, leva para o outro lado. Nós temos que cuidar para não sermos uma versão moderna dos fariseus, atraentes por fora, mas por dentro tomados de corrupção e podridão. Se o que alimenta a sua mente, o seu coração, ou seja, aquilo que só você e Deus conhecem, passasse pelo crivo do texto das Escrituras que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, você diria com certeza que você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nós nos lembremos das histórias do Antigo Testamento que foram relatadas para o nosso aprendizado, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 10. Eu estou sugerindo que nesse episódio tão antigo das Escrituras, que aconteceu há mais de 2.800 anos, nós tenhamos um quadro muito preciso do nosso próprio ser, ou quem sabe da igreja que juntos nós compomos. Por isso eu estou sugerindo que o mesmo tipo de sujeira encontrado pelos sacerdotes e levitas no templo é o tipo de sujeira que nós provavelmente encontraremos na nossa vida hoje. Como isso é comum, aspas, normal em nossas igrejas hoje, aceitando o que o mundo diz com as suas opiniões e filosofias, e nós nem sequer atentamos para ver o que a palavra de Deus está dizendo nesse assunto. Se nós quisermos ser pessoas úteis nas mãos de Deus, se nós estivermos realmente ocupados em vivermos para o louvor da sua glória, como diz a Escritura, se nós tivermos algum pequeno desejo de que haja avivamento em nosso meio, a nossa mira com relação ao pecado pessoal
tem que ser uma mira certeira. Isso não é tarefa lá fácil. Requer que nós paremos de nos auto-justificar, que paremos de arrumar desculpas esfarrapadas do tipo, mas todo mundo está fazendo, mas ele ou ela está mais errado do que eu. Requer que nós chamemos pecado de pecado. Sincero arrependimento diante de Deus. Essa faxina é difícil, ela requer meticulosidade. E às vezes significa você até ser colocado de lado por certas pessoas, até íntimas de você. Pessoas que se sentem ameaçadas pelo seu andar próximo a Jesus Cristo. Até dentro da igreja, por vezes. Dentro da sua própria casa. Mas é uma faxina necessária. Ezequias então conseguiu eliminar a sujeira moral através do empenho diligente, assim como você e eu precisamos fazer na nossa própria vida. Isso nos traz a terceira e última postura de Ezequias como líder, para obter o necessário renovar espiritual que se impõe. O lidar com a sujeira moral requer um empenho amplo e meticuloso. Versículos 16 a 18 declaram em alto e bom som. Reparem em especial duas frases que aqui na NVI parecem bem salientadas para mim. E trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. Versículo 18. Purificamos todo o templo do Senhor, não sobrou nada. E o que eles fizeram com essa sujeira toda? No versículo 16 diz que eles levaram para o vale de Cedron. O pastor Rodrigo vai apontar para vocês com o laser onde é que fica o vale de Cedron aí atrás. Porque isso é de uma importância tremenda. O vale de Cedron ele começava ao norte de Jerusalém e ele corria em paralelo às muralhas da cidade, entre o templo e o Monte das Oliveiras. E ele desembocava no Mar Morto, se vocês olharem no final da figura. E isso é muito significativo. Durante parte do ano, esse vale era um leito seco de rio. Quando chegava a época das chuvas, ele se transformava numa grande torrente. Então, o que esse vale de Cedron significava? Ele era um lugar perfeito para o povo de Jerusalém jogar o seu lixo, que ali era queimado. Era um vale que estava constantemente fumegando na época da seca, porque a estação das chuvas não havia chegado. Mas quando ela chegava, essa sujeira toda, ela levava para onde? Para o Mar Morto. Talvez o Vale do Cedron esteja presente nessa narrativa justamente para nos relembrar de que a limpeza precisa ser ampla e meticulosa, não deixando nenhuma sujeira para trás. E que o único lugar que a nossa sujeira pode ser depositada com a certeza de que dela nós seremos purificados é aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. O lugar onde Ele derramou o seu sangue. A torrente capaz de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio que esse texto nos desafia a rejeitarmos medidas paliativas que tantas vezes nós lançamos mão na nossa vida para lidar com o erro, para lidar com a sujeira do pecado. Sabemos que jamais seremos perfeitos nessa vida, em termos de comportamento. A santificação é um processo. Mas a verdade é que o Filho de Deus que se preza é aquele que pode dizer conforme essa pequena quadrinha: eu não sou o que eu deveria ser, ainda não sou o que um dia eu serei, mas graças a Deus já não sou o que um dia eu fui. Jamais seremos perfeitos nesta vida, mas temos que nos certificar que de fato declaramos guerra ao pecado, sem negociar a paz com um ou outro pecado de estimação. Eu preciso concluir. Aprendamos de Ezequias. Nós temos que ter convicção que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha, ela destrói. Precisamos dar a remoção da sujeira moral nosso mais diligente empenho. Não é no ano que vem, é hoje, é agora. E esse lidar com a sujeira moral requer um empenho amplo e meticuloso,
temos que colocar toda a sujeira no lixo sem faltar nada. Eu não posso encerrar sem chamar a atenção dos irmãos para o último detalhe. E eu levanto isso com os irmãos porque hoje é a voz corrente. E não nos enganemos, é a voz corrente de Satanás, que mente descaradamente a esse respeito. A renovação espiritual que Ezequias fez com o povo, ela trouxe uma tremenda alegria por muitos anos, que o povo por muitos anos havia desconhecido. E eu vou explicar isso aqui para dizer o que Satanás procura mentir para nós. Reparem nos versículos 30 e 36, vai aparecer na tela, no capítulo 29. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Versículo 36. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito com o seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Agora, no capítulo 30, versículos 26 e 27. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, à sua santa habitação. A grande mentira que Satanás está espalhando hoje em dia é que o pecado nos traz alegria, que os mandamentos de Deus não só nos trazem sofrimento, só nos trazem pesar. O que você espera de um mentiroso? Satanás, conforme a Bíblia, é o pai da mentira, e essa tem sido uma das suas mentiras de maior êxito. A verdade é exatamente o oposto. O pecado traz sofrimento e pesar, traz tristeza e ruína. Não há como sermos suficientemente repetitivos nessa questão. É o pecado que nos traz outra coisa senão o sofrimento, pesar, tristeza e destruição. Os mandamentos de Deus, entretanto, eles nos trazem uma alegria indescritível, inigualável, como esses versículos que nós acabamos de ler aconteceram no meio do povo. Eu não fico nem um pouco surpreso de constatar que houve essa alegria toda quando Ezequias liderou essa faxina espiritual. A nossa vida estará repleta da mesma alegria se nós seguirmos o exemplo dele. Eu vou pedir que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos, nós vamos orar. E antes de orarmos, eu gostaria de sugerir que você perguntasse aí no seu coração: como é que anda a minha vida? Eu tenho consciência do perigo de dar guarida à sujeira moral na minha vida. Eu quero que, enquanto eu estou lendo essas palavras, você esteja de olhos fechados, pensando na sua vida, não se distraia com outra coisa, por favor. Eu creio que a palavra de Deus continua valendo hoje ao afirmar que Deus pessoalmente entrega a nossa vida àquilo que a torna miserável e insípida quando brincamos com a sujeira moral. Quem é o acaso da minha vida? Quem é a pessoa que, por conveniência ou medo, eu tenho posto acima de Deus? Se você sente que essa tem sido a sua experiência, faça o que fizeram os levitas. Comprometa-se com o Senhor e agarre-se à graça dele para empenhar-se diligentemente, incansável e imediatamente, no sentido de banir a sujeira da negligência, para acabar com a sujeira vinda de fora, aquela que dá ouvidos ao mundo e rejeita a voz de Deus, que acredita na mentira satânica de que um pouquinho só de sujeira não faz mal. Diga a Deus que você não quer e não vai ser um fariseu do século XXI, um fariseu que vive de falsas aparências, máscaras, só para que os outros não enxerguem a sujeira escondida na sua vida. Diga ao Senhor que você está disposto a empreender um esforço amplo e meticuloso para tratar de tudo que o Espírito Santo está lhe trazendo à mente nesse momento. Ore silenciosamente.
Pai querido, nós te somos gratos porque, embora santo, sublime e eterno, tu te mostras propício ao contrito e abatido de espírito. Pois teu prazer é conceder vida a quem se enxerga desfalecido espiritualmente. Te somos gratos porque és o Deus grande, o Deus que tem o céu como trono e a terra como estada dos teus pés. No entanto, tu te mostras propício ao aflito e abatido de espírito, àquele que treme da tua palavra. Atenda para a nossa oração, ó Pai, à medida que reconhecemos as impurezas de nossa vida. Purifica-nos e torna-nos puros aos teus olhos. Torna-nos mais parecidos com Jesus, para que o mundo à nossa volta seja traído a Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.